Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa meditação, às nossas meditações deste nosso retiro de Semana Santa. Vamos agora iniciar este nosso segundo dia, a segunda meditação que nos propomos a realizar. Hoje, essa segunda-feira santa, nos traz o evangelho muito especial, João capítulo 12, os versículos de 1 a 11. Continuamos, portanto, esse nosso caminho com Jesus nesta Semana Santa. Ontem, no Domingo de Ramos, nós o acolhemos como Rei e hoje, na Segunda-feira Santa, somos convidados a entrar na intimidade do seu coração. Se o Domingo de Ramos é a porta de entrada, a Segunda-feira Santa é já, de certa forma, um mergulho profundo no mistério. A liturgia nos leva de volta a Betânia, neste capítulo 12 do Evangelho de São João, uma casa, uma família, um ambiente de amizade. Há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós escutávamos precisamente o Evangelho em que Jesus, visitando a casa de Lázaro, depois da sua morte, tudo aquilo que sucedeu com a ressurreição de Lázaro, ali era o lugar e víamos, de certa forma, como Jesus amava aquela família, amava aqueles amigos. Hoje voltamos a Betânia. Provavelmente Jesus estava em Betânia, porque era próximo de Jerusalém, e passava a noite em Betânia, e durante o dia ia à festa. Provavelmente era este o itinerário que Jesus estava realizando nesta semana. A liturgia, então, nos leva de novo a essa cidade aqui. Não há multidões agitadas, não há gritos, não há aclamações públicas. Há apenas aqui um silêncio, uma proximidade e o amor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Assim nos descreve o Evangelho. Jesus sabe que a sua hora está próxima. Ele sabe que a cruz se aproxima. E antes de enfrentar a paixão, ele se recolhe na casa amiga, entre irmãos, na fraternidade. Isso já nos ensina algo muito importante. Antes das grandes provações que nós temos também de enfrentar na nossa vida, é preciso recolher-se, rezar, estar com aqueles que amam. É preciso fortalecer o coração. Isso, meus irmãos, também nós vamos percebendo na relação íntima com o Senhor o quanto Ele nos tem a ensinar. Ensinar com a sua vida, sem dúvida, com os seus ensinamentos, sem dúvida, mas na descrição dos pequenos gestos, a amizade, a fraternidade, a acolhida, quanto consolo não serviu a Jesus nesta semana. Antes das provações, nós também queremos nos recolher e nesta semana fazer o nosso retiro. É preciso fortalecer o coração no amor. Ali estão Marta, que serve, Lázaro, que vive, sinal da vitória sobre a morte, e Maria, aquela que nos é apresentada sempre como a contemplativa, mas não no sentido a se menosprezar a sua atitude. Não que contemplar seja nos isentar dos trabalhos de todos os dias. Não. A contemplação abre o nosso coração para viver bem aquilo que o Senhor também tem reservado, desejado manifestar, desejado comunicar à nossa vida, à nossa alma. Maria está nesta casa e é Maria quem realiza um gesto que marca profundamente esta cena. Porque via além das aparências, porque vinha o profundo,
O seu coração se remoía, melhor, se removia em gratidão. Maria é a protagonista, porque torna Jesus o protagonista da sua história. Ela torna um perfume caríssimo, precioso, o derrama sobre os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos, nos conta o Evangelho. O Evangelho nos diz ainda, o perfume era tão bom que a casa inteira ficou cheia do seu odor, cheia do perfume. Que cena belíssima, tão cheia de significado. Maria não calcula, Maria não mede, Maria não faz contas, ela ama. Ah, meus irmãos, como precisamos aprender também de Maria o desprendimento do amor. Hoje vemos muitas famílias que, para além da prudência, fazem as contas da realidade que podem ou não, simplesmente para guardar e resguardar o seu status, a sua condição. Fecham-se à ação de Deus. Fechamos nós, o nosso coração, à ação de Deus, porque muitas vezes, insisto, para além da prudência, vivemos a mesquinhez de quem não se entrega pelo amor. Maria nos ensina que amar não se faz, não há condição, não há conta, não há medidas que precisamos estabelecer, porque quem ama, diz esta grande frase, que a medida do amor é amar sem medidas. Enquanto o mundo nos ensina a guardar, a economizar, a preservar, Maria nos ensina a derramar. Derrama o perfume, derrama o seu amor, derrama tudo o que tem de precioso. Não o que sobra, o que talvez, inclusive, pudesse lhe fazer falta, porque tão caro era aquele perfume. E este gesto, antes de tudo, é um gesto de amor gratuito. Aqui estamos também nós, somos nós chamados a nos perguntar: como é o nosso amor por Deus? Nesta semana tão especial, tão forte, podemos reconhecer e precisamos fazer este exame. Como está o nosso amor para com Deus? Quando Deus nos pede um pouquinho, inclusive do nosso tempo, façamos um exame recente, nesse último mês, quando talvez a missa demorou um pouquinho mais do que eu gostaria ou esperava, como meu coração se inquietou, sabendo sobretudo que o domingo, o dia do Senhor, é dele. É para ele que devotamos o nosso tempo, a ele entregamos especialmente este dia. Toda semana para o nosso trabalho, mas o dia do Senhor para o Senhor, é claro que se desdobrará depois em muitas outras atividades que também serão encontros com o Senhor, no cuidado com a nossa família, no descanso tão necessário. Mas São José Maria tinha uma frase que ele gostava muito de repetir, insistia muito nesse ponto. Olha, a missa, não é que a missa foi longa, às vezes é o nosso amor que é curto. Examinamos também hoje o nosso coração. Como tem sido o nosso amor? Como temos demonstrado o nosso amor para com Deus nos pequenos detalhes? É um amor calculado? Um amor que dá apenas o mínimo? Um amor condicionado às circunstâncias, a estar com vontade de ir à missa? Olha, ou é um amor que se derrama? Porque o amor verdadeiro, ele não se mede. Maria compreende algo que os outros ainda não haviam compreendido plenamente. Jesus está caminhando para a morte. O seu gesto é, no fundo, uma antecipação da sepultura, que às pressas não terá recebido no futuro, nos dias que se seguirão nesta semana. Jesus não receberá todo o cuidado que devia
antes da sua sepultura. É como se ela dissesse, se Maria estivesse dizendo: Senhor, eu te amo agora, enquanto estás comigo. E Jesus continua isso, confirma isso, permanece nisso. Ela fez isto em vista da minha sepultura, diz o Evangelho. Ela realizou isso em vista da minha sepultura. E aqui, de certa forma, Nosso Senhor está nos ensinando que há uma urgência no amor. Quantas vezes nós adiamos o amor? Adiamos a conversão, adiamos a entrega. Olha, quero converter, mas, bom, por enquanto não. Senhor, deixa eu aproveitar um pouquinho a minha vida, como se o Senhor fosse o inimigo da felicidade. Talvez esta seja a grandiosíssima tentação de Satanás nos nossos tempos, fazendo sobretudo aos jovens pensar que Deus é inimigo da felicidade do homem. Porque Deus restringe, porque caminhar nos passos do Senhor supõe evitar alguns passos que, infelizmente, muitos percorrem na sua vida. Podemos imaginar como tentação que o Senhor limita, poda o que eu posso ser. Ao contrário, o Senhor está nos dando, e o amor é sempre livre, o amor sempre supera, o amor sempre renova. Conta-se que ao Papa São João Paulo II, certa vez lhe perguntaram, diante dessas entrevistas que se faz, que são feitas meio que inesperadamente, no colóquio, na informalidade, perguntaram: Santidade, o que o senhor faz? O que o senhor faz quando não é Papa, quando não está realizando os ofícios? Ele responde a este questionamento que, ou melhor, a pergunta não é essa, a pergunta é: o que o senhor faz no seu tempo livre? Queriam, claro, perguntar o que o Papa fazia quando não estava desempenhando a sua agenda oficial. O que o senhor faz no seu tempo livre? E o Papa responde: todo o meu tempo é livre. Todo o meu tempo é livre. Bonito e tão necessário. Quando vivemos a profundidade do amor com Deus, o amor que se desenvolve na nossa vocação, no dia a dia do encontro com Ele, esse amor é libertador. O nosso tempo é livre, porque tudo aquilo que estamos fazendo e servindo o Senhor, buscamos fazê-lo livremente, com amor generoso. Ter o tempo livre, ter o coração livre, ter a vida desprendida para encontrar a Deus nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Poderíamos, às vezes, essa é a luta de todos os dias, adiar a nossa entrega. Depois eu rezo melhor, depois eu me confesso, depois eu mudo. Maria não adia, Maria ama simplesmente hoje. Maria nos ensina a amar hoje, não deixar para amanhã. Talvez seja este um dos maiores apelos desta Segunda-feira Santa: não adiar o amor. Poderíamos ter bem presente o resumo daquilo que hoje estamos rezando, pedir ao Senhor essa graça, não adiar nunca o amor, não adiar a conversão, não adiar a entrega, porque o tempo passa e a graça é agora. Mas ao lado de Maria aparece outra figura, Judas. E Judas também ele fala, interpretando a seu modo o que está acontecendo, mas de um modo completamente diferente. Por que não se vendeu este perfume para dar o dinheiro aos pobres? À primeira vista, parece um argumento justo, parece até mesmo piedoso. Olha o que ele está propondo.
o que ele está propondo. Mas o Evangelho revela o coração. São João tem essa coragem de dizer, de ir profundo ao que está sendo feito e dito neste momento. O Evangelho nos revela o coração de Judas. Ele não falava por amor aos pobres, mas porque era ladrão. Aqui, meus irmãos, no comparativo, na realidade deste amor, também nós precisamos muitas vezes nos perguntar desta nossa relação com Deus, o que tenho devotado a Ele? Amamos a Deus sobre todas as coisas e aos demais por amor a Ele? Não somos nunca capazes de amar a ninguém se antes não nos dermos conta e não recebermos da fonte do amor este amor. Mas às vezes, também nas nossas relações humanas, nós vamos deixando de lado o nosso serviço a Deus, a nossa devoção a Ele, devotar o nosso coração, a nossa vida. E no fundo, vamos dando a Ele o que nos sobra, o que já não queremos, e até mesmo com justificativas aparentemente piedosas. O coração de Judas está fechado. Isso nos leva a uma profunda reflexão a partir deste Evangelho. Nem tudo que parece bom vem de um coração bom. E isso é importante porque a teologia também vai nos ensinar que até os atos aparentemente humanamente caritativos, caridosos, não são verdadeira caridade se não unem o nosso coração a Deus. Não há amor verdadeiro se não houver união com Deus. Podemos até mesmo usar palavras bonitas, justificativas religiosas, discursos aparentemente corretos, mas Deus vê o coração, vê as intenções, vê o que estamos realizando e como estamos realizando. E a pergunta volta novamente a nós. Com quem nos parecemos mais? Com Maria, que ama sem medir? Ou com Judas, que calcula, que retém, que se justifica? Porque o pecado muitas vezes começa assim, não como uma grande traição, mas como pequenas incoerências de todos os dias, pequenos apegos, pequenas mentiras interiores. Vamos nos apegando ao que é nosso, ao nosso eu, ao nosso caráter, ao jeito de ser. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Judas não começou traindo Jesus, começou roubando pequenas coisas. E pouco a pouco, nas pequenas infidelidades, Judas foi construindo a traição. Não se derruba uma casa, meus irmãos. Não faz falta para derrubar uma casa, uma grande quantidade de explosivos. Não. Podemos derrubar a casa com simples marretadas, pouco a pouco, dia a dia, um pouco de cada vez. Não há grandes infidelidades que não começaram com pequenas infidelidades do dia a dia. Não há grandes traições que não começaram com janelas abertas na conversa, mensagens inoportunamente trocadas, amor que se deixou esfriar pela falta de correspondência dia a dia da fidelidade que se renova. Aqui estamos nós, olhando para a nossa vida também e pedindo ao Senhor a graça dessa fidelidade que se renova todos os dias, nos pequenos gestos, a Ele, em primeiro lugar, e a tantos outros que nos vínculos de caridade, de fraternidade, também matrimoniais, vamos nos unindo no dia a dia, vamos nos unindo na nossa vida. As traições que hoje queremos deixar de lado, queremos deixar para trás, para que sobressaia em nós, sobretudo, o amor que é capaz de tudo transformar, tudo renovar.
deixamos os pequenos roubos, as pequenas traições, e é aqui que nós precisamos vigiar. A vida espiritual se perde nos detalhes. Por isso, os pequenos atos de amor e de mortificação são tão importantes. Eles educam o coração, eles nos ajudam a sair de nós mesmos, eles nos libertam do egoísmo. Cada pequena renúncia, cada pequeno gesto de generosidade, cada ato escondido de amor é como um pouco desse perfume que vai enchendo a nossa casa, enchendo o nosso coração. Aquele perfume era tão precioso que preencheu de bom odor toda aquela realidade, toda aquela residência. Quando deixamos que o odor de Cristo também nos invada, também venha a nós, também nos preencha, quantas realidades são transformadas pela presença de Jesus, pelo odor santíssimo, de eternidade, de santidade. Enchem também aquela casa, a nossa casa. E que casa? A nossa vida, a nossa família, o nosso ambiente, onde quer que estejamos, ali somos chamados a levar o odor de Cristo. Quando alguém vive com Deus, isso se percebe. Como diz a tradição, o perfume se espalha, mas o Evangelho continua e nos mostra algo ainda mais sério. Os sumos sacerdotes, apesar de tudo, aí, e por causa disso, decidem também matar a Lázaro. Tudo que está acontecendo, tudo que está sendo vivenciado nestes dias, aos corações endurecidos não move uma palha sequer. Decidem eles matar também, levar à morte também a Lázaro. E por quê? Porque Lázaro é um sinal, porque a sua vida incomoda, porque a sua presença leva outros a crerem em Jesus. Aqui está um grande mistério. O bem incomoda. No mundo de trevas tão densas, de escuridão tão profundas, uma pequena luz ofusca, incomoda os olhos. A luz incomoda as trevas. E quem vive verdadeiramente com Deus, inevitavelmente enfrentará oposição, incompreensão, até mesmo perseguição. Mas isso não deveria, não deve, não pode nos desanimar. Pelo contrário, deve ainda mais nos confirmar no caminho. Se a nossa vida não incomoda ninguém, talvez estejamos vivendo de forma um pouco acomodada. Não é o incômodo de quem é pesado ao irmão, mas o incômodo de quem vive o bem, de quem faz o bem, de quem porta, de quem leva a Deus aonde quer que vá. Mas a liturgia de hoje também nos apresenta outra cena, profundamente ligada a esta, a negação de Pedro. Se Maria representa o amor fiel, Pedro representa a fraqueza humana. Unido a este evangelho, nós também já antecipamos um pouco aquilo que se dará na noite da prisão. O amor que Pedro havia confessado, prometido, se transforma em negação. Pedro, que prometeu tudo, Pedro, que disse que jamais abandonaria Jesus, o nega. Não conheço esse homem. Palavra dura, palavra difícil de se escutar. Pensemos num grande amigo que nós temos, que diante de uma dificuldade se envergonhe de nós, diga isso. Bom, não conheço a esta pessoa. Ele lá com os seus problemas e eu com os meus. Questionaríamos profundamente esta amizade. Que palavra dura. No entanto, tão próxima de nós. Porque também nós negamos a Jesus. Não talvez com palavras tão explícitas, mas no fundo com as atitudes, com escolhas, com omissões. Negamos quando temos vergonha da fé, quando escolhemos o pecado. Negamos quando calamos diante da verdade, quando nos silenciamos diante de uma injustiça, quando vivemos como se Deus não existisse, como se verdadeiramente
a nossa vida não tivesse, isso aqui, até aqui Deus chega, as minhas decisões são minhas, Deus não toca, Deus não intervém, Deus não se relaciona, aqui não cabe falar de Deus. Quantas vezes nós não dizemos isso? Ou vivemos assim, como se Deus não existisse? Pedro caiu, mas há algo decisivo, o olhar de Jesus. O Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Que momento! Um olhar que não humilha, mas que revela. Um olhar que não condena, mas que chama. Um olhar cheio de amor que penetra o profundo da alma. Um olhar que é de dor, mas profundamente amoroso. Pedro compreende, sai, chora amargamente. E aqui está o verdadeiro arrependimento. Não é o desespero de Judas, que traiu o Senhor. Não é uma tristeza sem esperança, de quem não vê finalidade, não vê bom fim por tudo aquilo que nós fizemos. A dor de Pedro é uma dor de amor. Pedro também traiu, Pedro também negou, como Judas o fez, mas Pedro chora porque ama e se arrepende. Sofre porque reconheceu que feriu aquele que ama. Esse choro o salva, esse choro o levanta, esse choro o transforma. Quantas vezes, meus irmãos, também nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Talvez este esteja sendo um dom esquecido nos nossos tempos. Chorar as nossas faltas, olhar com arrependimento sincero, não só porque temos de fazer as confissões anuais, mas porque de fato sabemos que não nos cabe viver aquilo que não é de Deus. Quantas vezes precisamos voltar nos nossos exames de consciência a esta dor profunda pelos pecados cometidos, chorar as nossas faltas, não um choro de desespero, de quem não tem objetivo mais na sua vida, de quem não tem solução, não, um choro de amor, como o de Pedro. Um choro que nos leva de volta a Deus, porque este arrependimento verdadeiro não nos afasta de Deus, nos aproxima. Pedro cai profundamente, mas se levanta ainda mais forte. Judas também se arrependeu, mas ficou sozinho. Aqui está a diferença. Nunca ficar sozinho com o nosso pecado, sempre ir até Cristo, sempre confiar na sua misericórdia, sempre recomeçar. Nesta segunda-feira santa, vemos como tudo isso se une. O amor generoso de Maria, a incoerência de Judas, a fraqueza de Pedro, a misericórdia de Jesus. Tudo isso está presente. Tudo isso está também dentro de nós. Somos capazes de amar e de trair, de sermos fiéis e de cair. Mas também somos capazes de recomeçar. E talvez possamos terminar esta nossa meditação com um propósito muito concreto. Ser como Maria, amar mais, dar mais, não calcular. Vigiar como quem não quer ser como Judas, cuidar dos pequenos apegos, das pequenas infidelidades. E se cairmos como Pedro, levantar imediatamente, com humildade e confiança. E, sobretudo, viver esta Semana Santa com intensidade, estar com Jesus, acompanhar cada passo. Não como quem assiste, mas como quem ama. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe do Céu, que nos ensine esse amor que se derrama, que não mede, que não calcula, que se entrega. E que ao longo destes dias, a nossa vida também se encha do perfume de Cristo e o levemos aonde quer que Ele nos envie. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.